Vamos abrir a Bíblia no livro de Efésios, capítulo 1. Eu gostaria que, se você pudesse, por gentileza, se colocasse em pé para a gente ler. São só 3 versos. São só 3 versículos. Eu gostaria que você lesse. Se você quer ir no banheiro, beber água, faça agora, para você não ficar transitando no meio do culto. Por quê? Você não vai fazer barulho, mas só seu deslocamento já tira a atenção. Mesmo que você vá silencioso ou silenciosa, mas você tira a atenção. A intenção não é tirar a atenção, mas você passando, você tira a atenção. A gente olha assim, distrai. E às vezes é o momento mais importante que a gente perde. E aí se perde o fio da meada e já era. Versículo 16, 17 e 18 diz assim: não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Esta foi uma palavra escrita pelo apóstolo Paulo para a igreja de Éfeso. Ele era um pastor, missionário, um intercessor, e ele sempre zelava pelas igrejas pelas quais ele era responsável. No versículo 17 ele diz assim, que as orações dele era com essa finalidade: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e revelação do pleno conhecimento dele. Versículo 18: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Tá? Feche os seus olhos. Pai, obrigado, Senhor, porque estamos aqui na tua casa. Já temos oferecido a ti os louvores pelas quais só tu és digno de receber. Mas agora, Senhor, nós queremos pensar, meditar, refletir a respeito das sagradas letras, porque a tua palavra, ela é luz, a tua palavra é lâmpada, a tua palavra é alimento para a alma, e a tua palavra, ela abre a nossa mente, a mente do conhecimento e a mente do entendimento. Então, Senhor, alcança-nos pelo precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar. O tema desta mensagem é conhecendo o Senhor com os olhos do entendimento. Apesar da ciência moderna não reconhecer a existência da alma, ela sugere que há um tanto de verdade no ditado sobre a alma. Os olhos não só refletem o que está acontecendo ao nosso redor, como também em nosso cérebro. Os olhos, eles são denominados faróis da alma. O cérebro, ele pode influenciar a maneira como nós nos lembramos e como são feitas as tomadas de decisões. Tem pessoas que não pensam para decidir, pensam depois sobre a decisão tomada. Muitas delas, a maioria delas, não boas, porque é importante pensar para decidir. Você e eu temos cérebro para pensar, para raciocinar, para saber o que é melhor, qual é a melhor decisão, qual é a melhor escolha. Nós não temos aquela coisa de, por empolgação, por entusiasmo, tomar qualquer tipo de decisão. Os nossos olhos, sendo faróis da alma,
estão sempre em constante movimento. Enquanto alguns movimentos, eles são monitorados, outros, porém, eles ocorrem da forma inconsciente. Quando estamos lendo, por exemplo, eu estou lendo aqui, vou ler a Bíblia, vou ler qualquer coisa, você está lendo aí. Nós estamos fazendo uma série de deslocamentos oculares, muitos deles muito rápidos, fixando o olhar em uma palavra após outra. Esses movimentos são chamados de movimentos sacáticos, ou movimentos rápidos e simultâneos. Eu só estou dando uma introdução para você entender o que Paulo quis dizer isso. Mas quando percorremos uma sala com os olhos aqui, salão, esse templo aqui, esse movimento é mais amplo. Você tem pessoas que têm uma visão periférica, outras não. Mas boa parte das pessoas tem uma visão periférica, ele consegue enxergar tudo. Com a sua visão, ele consegue enxergar o lado direito, o lado esquerdo, sem se mexer. Consegue enxergar. Isso é visão periférica. Mas ainda há pequenos movimentos, aqueles que são involuntários, que fazemos com os nossos olhos quando nós caminhamos. Para quê? Por quê? Para compensar o balanço da cabeça e estabilizar o próprio olhar. Há uma técnica comportamental, orgânica, aí a gente pode perceber como Deus é tremendo, como Deus é maravilhoso, como Deus é grandioso. Existem dois eixos na vida do homem. A vida do homem tem dois eixos: o eixo emocional e o eixo racional. O eixo emocional, ela tem, quando eu tenho falta de entendimento a respeito de Deus e a respeito da palavra dele, o homem, ele se distancia para longe do propósito de Deus Altíssimo. Isso é o eixo emocional. A palavra de Deus nos diz que o Deus desse século tem cegado o entendimento dos incrédulos. Paulo escreveu isso na sua segunda carta para o povo de Corinto, no capítulo 4, versículo 4, ele diz assim: nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Emocionalmente, o diabo ele usa de todos os recursos para mexer com as suas emoções e te distanciar de Deus. Isso é o eixo emocional. O diabo tem criado todas as barreiras e obstáculos que forem possíveis, que são possíveis a ele, para que os que não creem não tenham a possibilidade de enxergar com entendimento. Esse mesmo Paulo, ao mesmo povo, no seu capítulo 4, no versículo anterior que nós lemos agora, diz assim: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem está encoberto. Hoje você entende por que as pessoas passam, vê a gente pregando o evangelho, você está dentro da igreja, servindo, vindo ao culto, e as pessoas não entendem. Mas por que estão ali dentro? Para que eles estão ali? Está encoberto para eles. A Bíblia Sagrada, o próprio Paulo diz que a palavra de Deus é loucura para aqueles que perecem, mas para nós é poder. Falta de entendimento. Isso aí é o eixo emocional que atua. E as pessoas, elas acabam não tendo o entendimento sobre a razão do porquê que as pessoas vão para a igreja, que as pessoas cantam, que as pessoas ouvem a palavra, que as pessoas servem a Deus, que coloca a família sobre a base da palavra de Deus. Aqueles que perecem, aqueles que não têm o entendimento, porque o Deus do século tem cegado o entendimento deles, fica para eles encoberto.
Mas agora tem também o eixo racional. Tem o eixo emocional e o eixo racional. No Romanos capítulo 12, mesmo Paulo, agora para o povo de Roma, versículo 1, versículo conhecido pela maioria, ele diz assim: rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu preciso ter o meu eixo emocional e o meu eixo racional conectado em Deus. Eu preciso conhecer Jesus. Eu preciso não só conhecer, mas eu preciso entender a respeito dele. Porque conhecer Jesus todo mundo conhece. Ah, já ouvi falar. Não, ele é muito bom. Mas ele não tem o entendimento da importância de servir Cristo. De ter Cristo como Salvador. De ter Cristo como Senhor da sua alma. Ele só conhece, mas não tem entendimento. Os seus olhos estão cegados. Quando você fala assim, você precisa se aproximar. Não, eu conheço, eu creio em Jesus. Ele está encoberto para ele. Ele não consegue entender a importância que se tem tendo Cristo no coração. E o Deus desse século, que a Bíblia fala, que é o diabo, ele tem cegado o entendimento de muita gente. Muita gente. E você sabe disso. Você pode falar, você pode testemunhar, você pode falar do amor de Jesus, a pessoa fala assim, não, mas isso é bobagem. O entendimento está encoberto. O que é entendimento? É desvendar e administrar o conhecimento. Isso é entendimento. É desvendar e administrar o conhecimento. Eu preciso não só conhecer, mas eu preciso ter o entendimento. Porque para eu ter o entendimento, para eu administrar aquilo que eu conheço. Na vida tem algumas fases, a fase do conhecimento, que ela não acaba, a fase do entendimento, que ela não acaba. Você vai entender aquilo que você conhece. Mas se você conhecer, se você entender, daqui a pouco você vai ter sabedoria de lidar com aquilo que você entende, daquilo que você conhece. Eu nunca vou ter sabedoria se eu não tiver entendimento. Eu preciso conhecer, eu preciso entender para eu ter sabedoria. Quando o Tiago diz que alguém tem falta, é Tiago mesmo? Tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Deus dá liberalmente. Mas eu preciso, a nível daquilo que eu quero entender. A palavra de Deus nos adverte lá no Salmo 32, versículo 9, verso 9, a não sermos como cavalo e mula sem entendimento. Está escrito assim claramente, verso 9, 32. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrechos são dominados. De outra sorte não te obedecem. As pessoas, elas não conseguem. As pessoas que não conhecem Deus são aprisionadas, são encabrestadas. E elas fazem o que não querem. Elas decidem aquilo que elas não querem decidir. Porque ela tem um cabresto como uma mula. São obrigadas, são arrastadas. Aí você pergunta, aonde se deve buscar o entendimento? Eu vou te dar uma direção. Busque na pessoa do Espírito Santo, através da meditação da palavra. Aqui que você está fazendo aqui agora, você está ouvindo, você está pensando. Você está meditando. Será que você está meditando? Eu preciso ter essa conexão entre aquilo que eu ouço e aquilo que eu entendo. Eu preciso administrar isso. Eu preciso enquadrar, porque a palavra de Deus é espelho, gente. Ela nos confronta.
Tem gente que tem medo de ler a Bíblia. E aí começa, não, isso aqui não é para mim, isso aqui não é para mim, não, isso aqui não tem nada a ver. Eu não quero, não me importo em ler, não quero ler, tenho medo de ler. Porque ela me confronta. Ela confronta as minhas tradições, ela confronta os meus conceitos, ela confronta os meus achismos. A Bíblia Sagrada nos confronta, e às vezes a pessoa não procura porque ela não quer ser confrontada. E bom número de pessoas hoje não gostam de ser confrontados. Elas se sentem ofendidas, porque elas são confrontadas, e a verdade de Deus confronta o homem. Sabe por que ele veio? Por que Deus enviou o seu Filho amado Jesus? Para confrontar o homem. Vocês estão presos, vocês nem sabem que estão escravizados. Vocês nem sabem que estão nesse caminho, que vão estar levando vocês para a perdição. Ele diz, aí me mostra o caminho. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O entendimento das pessoas está vedado pelo Deus desse século. Observe o que está escrito lá em João capítulo 14, versículo 25 e 26. Isso vos tenho dito, estando ainda convosco. Jesus falando para os seus. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. Olha como o nome de Jesus ele é poderoso. Deus enviar o Espírito Santo em nome de Jesus. O Consolador virá, o Espírito Santo a quem o Pai enviará em meu nome. Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. O Espírito Santo, o Consolador, vem, ensina, você conhece, você se envolve, você entende, mas com o seu dia a dia, com o passar do tempo, algumas coisas você esquece, mas na hora precisa de você tomar uma decisão, o Espírito Santo te lembra daquilo que você ouviu, daquilo que você foi ensinado. Você nunca vai dizer assim, eu não lembrei. Se você tiver o conhecimento, o entendimento, no momento preciso, no momento que você mais necessitar, o Espírito Santo vai te lembrar o que você deve fazer. Mas eu preciso ter essa aproximação, eu preciso ter esse conhecimento, eu preciso ter essa consciência a respeito de Jesus. No episódio do profeta Eliseu, quando ele orou ao Senhor para que os olhos do moço que lhe servia pudessem ser abertos, tinha como finalidade capacitar esse rapaz a enxergar além dos seus olhos emocionais. Segundo Reis, capítulo 6, versículo 17, diz assim: orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Configura-se nesse episódio que o moço, ao ver o exército inimigo, ele teve muito medo, porque era muita gente, muitos soldados, armados até os dentes. Porém, quando os olhos do entendimento desse moço foram abertos, ele se encorajou. Para isso, você e eu precisamos ter o entendimento. Porque se eu tiver conhecimento na hora dos meus conflitos, dos meus confrontos, dos meus desafios, na hora que eu sou confrontado, desafiado, se eu tiver só conhecimento, eu me desespero.
Mas se eu tiver um entendimento a respeito daquilo que Deus é poderoso para fazer, eu não vou temer, eu vou clamar, eu vou esperar nele, e Deus vai fazer aquilo que vai ser feito, e eu vou alcançar a vitória pelo poder do nome dele. Eu não posso viver de conhecimento, eu preciso buscar o entendimento, para não me desesperar nos momentos, nas minhas adversidades. Eu não estou aqui, você também não está aqui só para viver o bom. A adversidade, ela chega, nós temos um inimigo mortal, que está sempre no derredor, buscando a quem possa tragar, e se você não tiver entendimento, você vai ficar sempre com medo, temeroso. O moço de Eliseu conseguiu enxergar, entender, que eles não estavam sozinhos. Eu só vou pedir essa vez, fale para a pessoa que está do seu lado, você também não está sozinho. Você também não está sozinho. Deus está com você. Deus está comigo. A coisa está pesada, você está com medo, você não está sozinho. No momento certo, Deus vem, intervém e age em seu favor.